A gente vai ver agora mais um exemplo do método das imagens, agora para o caso de uma esfera na presença de uma carga. E essa esfera tem uma condição de contorno que o potencial na superfície dela é igual a zero. Então, o problema que a gente quer resolver pode ser descrito da seguinte forma. Tem uma esfera, vou supor que ela tem um raio R, vou colocar uma carga a uma certa distância dela, que eu vou chamar de A, e eu quero achar o potencial em algum ponto que eu vou chamar de x, y, z. Então eu quero achar o potencial fora da esfera. A minha equação diferencial é Laplaciano de V igual a zero. A minha condição de contorno é que o potencial em R igual a R maiúsculo é igual a zero, que é o centro da esfera. Tá, então esse é o nosso problema. A primeira coisa que a gente faz para resolver o problema pelo método das imagens é definir de modo muito claro qual é a região de interesse. A região de interesse é fora da esfera, R maior que R. Então eu sou livre para alterar a situação dentro da esfera ou incluir cargas dentro da esfera, porque essa é uma região que não é de interesse. Então, se eu faço isso, eu não vou alterar a equação diferencial que eu preciso resolver, que é Laplaciano de V igual a zero para R maior que R. Tá? Então, a ideia é eu substituir esse problema por um outro em que eu tenho uma carga Q, a esfera some, então eu vou colocar aqui só a posição que antes ela ocupava, mas eu mantenho a condição de contorno, que é o potencial igual a zero em R igual a R. Mas agora eu não tenho mais superfície. Então, para garantir isso, eu coloco uma carga imagem que, por simetria, deve estar ao longo dessa linha que une o centro da esfera à carga Q. Essa carga é Q'. Aí eu tenho um problema, na verdade, muito simples, que é um problema de duas cargas pontuais e eu preciso achar o potencial em algum ponto x, y, z. Notem que a posição dessa carga Q', assim como a sua magnitude, devem ser escolhidos de forma a que em R igual a R maiúsculo eu tenha potencial igual a zero. Isto é, que eu tenha a condição de contorno satisfeita. Se eu conseguir isso, esse sistema de duas cargas gera do lado de fora dessa região R maior que R maiúsculo o mesmo potencial que o problema original. Isso vem da unicidade da equação de Laplace. Para ficar mais claro essa figura, eu vou desenhar aqui só uma representação das distâncias pertinentes ao problema. Essa aqui é a minha distância A. Então aqui é o centro da esfera e aqui é onde eu tenho uma carga Q. E eu vou colocar a carga Q' em algum ponto aqui. Eu vou chamar essa distância de B. Então essa aqui é A, essa aqui vai ser B. Então aqui vai ficar a minha carga Q'. Tá? Então notem que a esse ponto aqui, x, y, z, eu vou atribuir o nome P e é onde eu quero avaliar o potencial. Então é relevante eu definir um R aqui, vou fazer um R com essa perna mais puxada aqui para diferenciar de um R qualquer, e aqui um R'. Esse R é a distância da carga que está no meu problema até o ponto P. R' é a distância de Q', vou colocar o Q' aqui para não confundir, de Q' até o ponto P. Tá? Então, nessa situação, aqui é o centro da esfera. O potencial é simplesmente, no ponto R, que eu vou chamar aqui de um vetor R, é igual a 1 sobre 4πε0, que sobre esse R, com a perna puxada aqui, mais um Q' sobre um R' com a perna puxada, que é essa distância. Tá? Eu posso expressar esse potencial usando a lei dos cossenos, vendo que esse ângulo aqui é θ. Então, R, a distância da carga aqui ao ponto P, vale simplesmente R2
que é o módulo desse vetor aqui. Aqui de vetor R com módulo R, mais A2. Então, olha, essa distância ao quadrado, né, vai ser essa aqui ao quadrado, mais essa aqui ao quadrado, menos 2, o produto RA, cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos. Como é a distância que eu preciso, eu tenho que levar isso ao meio. Mas, a mesma regra eu aplico para a distância entre Q' e o ponto P. Então, Q' ao ponto P tem essa distância, e essa distância ao quadrado vale R2 mais B2 menos 2RB cosseno de θ. E é o que eu escrevo aqui. Fecha. Bom, esse é meu potencial. Vai ser a resposta do meu problema se eu conseguir achar um Q' e um B que façam o potencial em R igual a R ser igual a zero. Tá? Então, eu vou avaliar o segundo termo em R igual a R, sendo o B é igual a R2 sobre A. Eu fiz essa escolha por um motivo que vai ficar claro aqui na minha conta. Então, esse segundo termo ele vai ser escrito como um Q' dividido por um R maiúsculo ao quadrado, porque R é igual a R maiúsculo, mais B2, né? B2 é R2 sobre a R4 sobre A2, menos 2 R maiúsculo, B, que é R2 sobre A, cosseno de θ elevado ao meio. Esse é o segundo termo. Ora, eu posso escrever esse segundo termo colocando em evidência o R2 sobre A2. Então, eu coloco em evidência R2 sobre A2. Aí eu vou ter um A2. Notem que se eu multiplicar aqui, eu tenho um R2, que é o que eu preciso. Mais R2. Notem que se eu multiplicar, eu tenho R4 sobre A2, que é o que eu preciso. Menos 2RA cosseno de θ. Tudo isso elevado ao meio. Notem que nesse terceiro termo também, se eu multiplicar, eu tenho menos 2R3 sobre A, que é o que eu tenho aqui. Então, tá certo. Bom, o segundo termo, então, ele pode ser escrito como um Q' dividido. Esse R2 sobre A2 eu posso tirar da raiz, sai como R sobre A. A2 mais R2 menos 2RA cosseno θ elevado ao meio. Esse é o segundo termo em R igual a R. Notem por que eu fiz essa proposta. Eu fiz essa proposta porque dessa forma, em R igual a R maiúsculo, esse parênteses ficou idêntico ao primeiro termo. Em R igual a R maiúsculo. R2 mais A2 menos 2RA cosseno de θ. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, isso resolve meu problema se, simultaneamente, eu faço agora a escolha de Q' sendo igual a menos R sobre A vezes Q. Por quê? O denominador em R igual a R já é igual, exceto por esse R sobre A. Então, se Q' for menos R sobre A Q, esse R sobre A corta com esse, eu vou ficar com menos Q, e o denominador já é igual. Então, esse segundo termo vai ser igual ao primeiro a menos no sinal. Então, se isso é verdade, fica fácil ver que o potencial em R é igual a zero. Então, isso é verdade quando eu escolhi B é igual a R2 sobre A. E Q' é igual a menos R A sobre Q. E isso levado nessa equação diz qual que é o meu potencial em R maior que R maiúsculo. De quebra, a gente consegue algumas informações como densidade de carga, etc. Vou colocar aqui a força entre a carga e a superfície, entre a carga e a esfera, só para lembrar que agora eu voltei para o meu problema original com esfera, tem uma carga aqui. E qual que é a força entre carga e esfera? Tem uma densidade de carga induzida aqui para manter esse potencial V igual a zero. Tem uma interação entre essas duas espécies.
Então essa força vem direto da lei de Coulomb. Entre carga e imagem, eu posso voltar ao meu problema fictício de duas cargas para encontrar essa resposta. Então 1 sobre 4 πε0, o produto das cargas dividido pela distância entre elas, que é a menos b ao quadrado. Então isso vai dar 1 sobre 4 πε0, substituindo os valores, né? Eu tenho Q2 RA dividido por A2 menos R2 elevado ao quadrado, né? Substituindo essas coisas aqui. Por que isso acontece? Né? Aqui eu coloquei só o módulo da força, né? A direção em sentido a direção está ao longo da reta que une essas cargas, e o sentido é um sentido de atração, porque as cargas têm sinais opostos, né? Então para um A grande assim, né, é o que aparece aqui na minha equação. Eu posso obter a densidade de carga, né, e a força usando esse esquema. A densidade de carga, sigma, é menos epsilon dv dn. Lembrando que esse avaliado na superfície, que é R igual a R. Lembrando que isso é uma notação para o gradiente de V na superfície, projetado na normal superfície, e isso vai ser um menos epsilon 0 dv dr, avaliado em R igual a R. Tá? Então essa coisa da força, por exemplo, funciona porque a força vai ser a carga vezes o campo ali, e o campo é menos gradiente de V. Então isso aqui é um vetor, aqui é um vetor. Só que esse V está determinado de forma precisa na região de interesse, que é R maior que R, independente se for considerando superfície carga ou carga imagem carga, né? Porque é o mesmo potencial, a solução é única. Então eu posso usar o meu problema fictício para achar a força.